Eu vou fazer o seguinte, eu vou te explicar mais ou menos cronologicamente. Por que eu digo mais ou menos? Pode ter uma diferencinha de alguns minutos aí, assim, inclusive eu não vou ficar citando horário, mas assim, como é que foram os acontecimentos do dia no Rio de Janeiro e as implicações políticas desses acontecimentos, as mentiras que foram contadas, os desmentidos que foram feitos, tá? Vamos acompanhando o dia. Essa matéria aqui tem uma contabilização até o momento, por isso que eu peguei ela. Mas assim, o Rio de Janeiro acordou com barulho de tiro, com barulho de bomba e o que era? Mais de 2.000 policiais fortemente armados cercaram o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha, que são duas comunidades que devem morar, se somar as duas, devem morar umas 600.000 pessoas, mais ou menos, né? A esmagadora maioria de gente honesta, trabalhadora e pobre, e tem o tráfico de drogas que domina esses territórios. Então cercaram para cumprir mandado de prisão para prender um chefão do Comando Vermelho. Né? Detalhe, prenderam 81 pessoas, 64 mortes, tem acho que 6 policiais entre esses mortos, tem baleados, gente que não tinha nada a ver com peixe que acabou levando um tiro de bala perdida, teve inclusive uma mulher numa academia que levou um tiro na nádega, sim, um tiro na bunda, né? E teve que ir para o hospital. Então, por aí você vê o cenário que foi absurdo do Rio de Janeiro hoje, de violência. Você já deve ter visto um monte de vídeos, você já deve ter visto, né, muitas mídias que mostram fumaça, drone jogando bomba, drone dos traficantes jogando bomba na polícia. Enfim, uma confusão gigantesca. Esse aqui, olha só, eu separei essa é a capa do maior portal do Brasil, o UOL. Agora há pouco, guerra no Rio, olha o cenário, né? O cenário absurdo de destruição, carros queimados, barricadas. Lewandowski, que é o ministro da Justiça, Castro tem de assumir responsabilidades ou jogar a toalha. Uma coisa forte, uma coisa realmente grande. E eu deixei para a gente ver, inclusive, a atualização dessa manchete. Continua igual, não mudou nada, só mudou a fotografia, né? Mostra lá a polícia saindo com gente presa, com gente algemada, e, enfim, trocou a imagem, que era o cenário de destruição, por uma imagem mostrando uma polícia bem-sucedida prendendo 80 pessoas, que a gente ainda vai descobrir qual é o nível de envolvimento dessas pessoas com o chamado movimento, que é o tráfico de drogas. Assim, deve ter de tudo aí, né? Deve ter de alto comando ao olheirozinho ali, deve ter também, né? E 64 pessoas mortas, que também a gente vai descobrir daqui para frente a identidade da maioria dessas pessoas e descobrir como é que foi, porque essa operação chamou tanta atenção que, obviamente, os meandros, o que aconteceu quando a polícia estava dentro da comunidade, isso vai ter que vir às claras. Vai ter que vir às claras, seja pelas câmeras corporais, sejam por imagens que os próprios moradores fazem e isso começa a vazar logo depois que passa, porque nesse primeiro momento realmente as pessoas estão muito assustadas naquela região do Rio de Janeiro e aquela região acabou provocando interrupção no trânsito de vários pontos da cidade, né? O pessoal do Comando Vermelho mandou bloquear avenidas importantes, inclusive distantes dessas regiões onde ocorreram as operações, que é ali no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão. Então, assim, a linha amarela que passa, não necessariamente perto, dá para ver, mas assim, tem uma certa distância geográfica, mesmo assim ela foi afetada, que é uma via importantíssima do Rio de Janeiro, né? Lá embaixo, a Cidade de Deus, que já está bem mais distante, foi afetada também, porque também teve bloqueio de ruas e avenidas. Foi um negócio realmente absurdo, foi uma guerra realmente que ocorreu hoje no Rio de Janeiro. E aí, na primeira oportunidade de falar em público, contar o que estava acontecendo, por que estava rolando essa operação, o Cláudio Castro solta essa, né? Castro admite que o Estado teve a sua capacidade de combater o crime ultrapassada e que pedidos de blindados às Forças Armadas foram negados. Pronto.
Pedir ajuda para o Lula, Lula não deu. É isso que o Cláudio Castro disse na sua primeira entrevista coletiva depois do início da operação, né? Castro, tanto é que tem essa manchete aqui do UOL. Castro cobra governo Lula após operação com 20 mortos. O Rio está sozinho. Olha essa frase. O Rio está sozinho. Tipo assim, olha, eu estou pedindo ajuda e o governo Lula está me negando. O Rio, a gente está sozinho nessa briga contra o crime organizado. É isso que o Cláudio Castro estava dizendo nesse momento do dia, conforme você vai ver na sequência do que a gente vai continuar mostrando aqui, né? Aí o governo Lula já começa a se ligar. O Valdo Cruz, do G1, do blog de política da Globo News, mega operação no Rio. O governo Lula avalia que Cláudio Castro tenta transferir responsabilidade para Brasília. Sim, o governo Cláudio Castro estava tentando tirar o corpo fora da responsabilidade pela maior operação em mais de 15 anos e a mais letal, a que mais matou gente, inclusive sendo comparada com outras operações aí que foram realizadas recentemente, que não dispararam um tiro. E a gente vai mostrar na sequência. Aí o Lewandowski solta a pedrada, né? Porque aí já estava demais. O Cláudio Castro tentando passar a responsabilidade que é do Estado constitucional, né? É o governador que é o responsável pela segurança pública, não é o presidente, tá? Isso está na Constituição brasileira. Enfim, aí o Lewandowski solta a pedrada. Logo depois disso, Lewandowski diz que o governador do Rio deve assumir a responsabilidade ou jogar a toalha, ou seja, ou então pede arrego, fala que você não tem competência para administrar o Estado, sai fora, entrega a segurança pública para quem dá conta de tocar, ou entrega para o governo federal, mas assuma a responsabilidade da sua incompetência. Foi isso que soltou o Lewandowski nessa fala que foi apontada aí pela coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Aí, meu amigo, para pôr pimenta, minha amiga, no negócio, começa a circular umas notícias falsas. Uma notícia falsa, por quê? Porque é só o título. Se você pegar a notícia, e eu vou te mostrar, você vai ver que não tem falsidade. Mas, no título, tem uma falseada para criar o chamado clickbait. Aí vem o Metrópolis, que é esse site nojento, que eu só leio porque eu sou obrigado, mas por quê que sou obrigado? Porque é um grande portal, é o terceiro ou quarto maior portal do Brasil, tem uma audiência absurda, então sou obrigado a ler essas porcarias, né? E aí tá aqui. Aí vem essa coluna, grande angular, e solta essa aqui. Governo do Rio pediu blindados às Forças Armadas. Veja ofício. Então, aí você começa a ler na linha de baixo, que é pequenininha. Você viu que a linha de baixo é pequenininha, né? Se você não estiver vendo na televisão, você não vai conseguir ler no celular, você não vai conseguir ler a linha de baixo. Mas eu leio para você. Após a operação policial mais letal do Rio, Cláudio Castro disse que não foi atendido em pedidos anteriores. Uma das solicitações é de janeiro, mas aí está na linha pequenininha, né? De janeiro. Aí vamos ver o ofício, aí você corre o ofício. Está aqui, de fato, o ofício, esse aqui é o documento, né? 28 de janeiro de 2025, 10 meses atrás. O governador mandou um ofício para o ministro da Defesa, tipo assim, ó, presta uns 3 blindados para nós aí da Marinha, mas manda os pilotos, viu? Porque a gente não sabe pilotar esse negócio, não. E, aproveitando, manda os mecânicos também, porque se quebra um negócio desse na nossa mão, não tem quem saiba consertar, só os mecânicos das Forças Armadas mesmo. Te juro, não estou de sacanagem. É que aqui está em juridiquês, em politiquês, na verdade. E está muito pequenininho, a imagem está em baixa resolução, mas se você entrar no site você vai ler. Mas assim, traduzindo, é isso, ó. E assim, ele pede blindados da Marinha, como quem pede, me empresta o Corsa aí para eu ir ali o Celtinha, para eu ir ali na farmácia comprar um remédio, sabe? Desse jeito, né? Por quê? Porque ele especifica quais os veículos blindados. Aí você pensa, pô, ele pediu os blindados pro Lula, que blindado? Que diabo de blindado é esse? É carro blindado para a polícia não levar tiro, né?
É caveirão, aquela coisa que a gente viu nas imagens hoje o dia inteiro na televisão, os caveirões da Core, do BOP, né, no Rio de Janeiro, entrando e saindo das comunidades. Não, meu amigo e minha amiga, é tanque de guerra. É isso aí, ó, tá? É isso aí que o governador está pedindo. Ó, manda para mim aí, mas manda o Urutu, eu não sei os nomes aqui, mas ele especifica no ofício quais os veículos que ele quer, né? Para quê? Para entrar em favela, porque tem as barricadas e tal. Aí o que acontece? Na sequência, esse mesmo site, que eu não recomendo para ninguém, eu leio para você, porque absurdamente tem uma enorme audiência, e vem essa daqui, ó. O ministro da Defesa negou blindados para ações em áreas do tráfico. Andresa Matais. Pronto. Você pega essa manchete, printa, joga no grupo de WhatsApp da tua tia. Você já imaginou a confusão? Então, já deu um rolo danado, já tá tudo lascado, porque aí ela já está convencida de que o Lula negou ajuda para o Cláudio Castro. Mas como assim? Está dizendo que negou. Aí aparece lá. Primeiro pedido foi em 28 de janeiro ao ministro da Defesa, José Múcio, mas acabou recusado. Ela está se referindo ao mesmo pedido de 28 de janeiro, ao mesmo que eu mostrei no ofício anterior. Mas a manchete não deixa isso claro. Por quê? Porque está, de novo, a data, que é o mais importante, está na linha fina, na letra miúda. Tem que ler com lupa, entendeu? O que está na manchetona é: ministro da Defesa negou blindados para ações em área do tráfico. Pronto. Você lê uma notícia dessa no dia da operação, acompanhando o desespero da imprensa, contando a história o dia inteiro na televisão, o que você pensa? Ah, esse Lula não ajuda. Esse Lula não ajuda o governo federal, o governo do Rio de Janeiro, né? Alguém, em sã consciência, resolveu fazer... Não, pera um pouquinho, então plantando a dúvida aí, vamos entender essa história. Né? Por quê? Porque não é assim que funciona, é bem diferente. Aí, a Miriam Leitão teve a decência que aquelas colunistas anteriores lá deveriam ter tido, se bem que elas explicam no texto a recusa, por que recusou e tal. Só que o título é maliciosão, né? E é só o título que precisa para ir para o Zap. Esse que é o problema. Enfim, aí a Miriam Leitão veio esclarecer essa história no jornal o Globo, né? Quando o pedido foi negado e por que foi negado. Porque é o seguinte, meu amigo, minha amiga, não se empresta tanque de guerra assim como quem empresta o Celtinha, entendeu? Não funciona desse jeito. O governador teria pedido 2 vezes verbalmente no gogó, só, me empresta aí aquele tanque tal, mais o tanque tal, mais o tanque tal. Escola aí para mim que eu estou precisando entrar numa favela, mas os traficantes puseram uma barricada lá. Mas manda o piloto e manda o mecânico, por favor, porque se quebrar isso aí na minha mão, que estou ferrado, eu não vou saber o que fazer, né? Enfim, aí, obviamente, o Ministério da Defesa encaminhou isso para a Marinha responder, porque é a Marinha que tem que responder. E a Marinha respondeu: caro governador, seria uma honra atender seu pedido, mas tem um detalhe, a Constituição Federal não permite que eu mande um tanque de guerra para você se não estiver em operação da garantia da lei da ordem, aquela tal da GLO, sabe? A famosa GLO, ficou famosa depois da tentativa do golpe do Rio de Janeiro. E para ter uma GLO, o senhor tem que pedir. Não parte do governo federal uma GLO no Rio de Janeiro. Ah, vamos interferir aí, vamos entrar, fazer uma intervenção no Rio de Janeiro. Não funciona assim. O governo do estado tem que falar: olha, eu não dou conta de combater o crime, me ajuda. Tem que pôr isso no papel, está na Constituição Federal. Tem que admitir que não dá conta do problema
e tem que pedir ajuda. Aí sim, a Constituição autoriza o governo federal a fazer uma intervenção, a fazer uma operação de garantia da lei e da ordem, a fazer uma atuação na segurança pública dentro do Estado. Só nessas condições. E essas condições nunca foram preenchidas, porque não se empresta um tanque de guerra mandando uma cartinha, governador. E o senhor sabe muito bem disso. O governo federal respondeu, depois de tudo isso, né? O governo do Brasil atende o Estado do Rio de Janeiro com a Força Nacional de Segurança desde 2023. O Ministério da Justiça e Segurança Pública afirma que atendeu todos os pedidos do governador do Estado do Rio de Janeiro para o emprego da Força Nacional no Estado. Desde 2023 foram 11 solicitações de renovação no território do Estado do Rio. Todas foram acatadas. E aí o governo vem com uma lista. Desde outubro de 2023, a Força Nacional de Segurança está no Rio de Janeiro a pedido do governo. A operação segue até dezembro desse ano. Foram 11 solicitações de renovação. Aí ele vem com os números. Quantas operações a Polícia Federal fez só no estado do Rio de Janeiro esse ano? Quantas toneladas de droga foram apreendidas? Quantos fuzis foram apreendidos? Quantas peças para montar? Aí vem com a lista. Depois vem Polícia Rodoviária Federal. A quantidade absurda de droga que apreendeu, de arma, de fuzil, de pessoas presas e tudo. Aí a grana que foi transferida do governo federal direto para o cofre da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro para fazer as políticas de segurança pública, inclusive, que mostra que o dinheiro que foi liberado não foi gasto pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Gastou um pedacinho, está tudo lá na conta. E o caos pegando fogo, a bomba comendo solta no Rio de Janeiro. E o dinheiro guardado na conta, porque o governo do estado não usa, porque não tem projeto, porque não sabe o que fazer, não tem a menor ideia do que fazer com um problema tão sério deste que é a segurança pública. Não tem ideia, seu Cláudio Castro. Aí vem essa resposta com todos os detalhes de todo o trabalho que o governo federal faz na segurança pública do Rio de Janeiro, as operações da Polícia Federal, tudo isso, né? Lewandowski responde a Cláudio Castro e diz que o governador não fez contato. E tem isso também, ó. Você vai fazer uma operação, que é a maior operação do estado do Rio de Janeiro, em 15 anos. Você não vai avisar a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, ó, vai ter uma operação grande, eu preciso de ajuda, manda aí, vamos fazer em conjunto com a Polícia Federal, bota a Polícia Federal para cumprir os mandados de prisão junto comigo, não deu um telefonema, nada. Ou fiz cartinha, então, nem pensar, tá? E aí, o Cláudio Castro, vendo que a coisa estava feia para ele, porque foi desnudado na mentira, Castro liga para a Gleisi e diz que não teve intenção de criticar Lula, afirmam fontes. Pessoas próximas lá de dentro do Palácio do Planalto, com quem o Valdo Cruz do G1 conversa, contaram para ele essa história que o governador ligou para a Gleisi, aí tentou dar o famoso migué, né? Eu não tive a intenção de atacar o presidente Lula, só ataquei o presidente Lula e pior, ataquei com uma mentira. Então, assim, é importante ficar claro para você que não sabe como funciona esse negócio, que a garantia da lei e da ordem só pode ser decretada pelo presidente da República. E num estado, ela só pode ser decretada com o pedido do governador. E esse pedido nunca houve. Ponto número 2, não se empresta um tanque de guerra como quem empresta um carro para o seu primo ir na padaria sair com a namorada. Tem que estar em garantia da lei e da ordem, e não estava. E por que não estava? Porque só agora o governo Cláudio Castro está admitindo, e hoje ele admitiu, que não dá conta do problema, mas ele admitiu publicamente, ele tem que admitir num documento. Não adianta só ele ir para a imprensa e falar, a gente não dá conta sozinho.
Ele tem que escrever isso num documento se ele quiser que o Exército, se ele quiser que a Marinha, se ele quiser que as Forças Armadas atuem nas ruas do Rio de Janeiro, ele tem que pedir, entendeu? E ao pedir, ele tem que dizer, não damos conta. É isso que está escrito na Constituição brasileira. E é por isso que o Múcio não liberou os blindados. Ah, não, vamos mandar os tanques de guerra lá para o Cláudio Castro, que ele está me pedindo, ele mandou uma cartinha para mim aqui. Se o governador do segundo estado mais rico e populoso do Brasil acredita que é desse jeito que se governa o estado, então o fluminense, o morador do estado do Rio de Janeiro está muito lascado. Porque o sujeito não sabe sequer o básico da Constituição Federal no que diz respeito naquele que é o principal problema do Rio de Janeiro, que é a segurança pública. O cara, quando vira governador do estado, ele sabe que tem um pepino na mão, que é a segurança pública do Rio de Janeiro, que é o maior problema. E o cara não tem ideia de como é que faz para pedir uma GLO. Ele não sabe como é que faz. Então, por aí você tem uma ideia de quanto está lascado o cidadão do estado do Rio de Janeiro. Meu querido e lindo estado do Rio de Janeiro. Lewandowski diz que o governador do Rio deve assumir a responsabilidade ou jogar a toalha. E é isso mesmo, né? E aí o Lewandowski deu a bordoada final no Cláudio Castro com essa conversa. Então, e jogar a toalha nesse sentido, não é renunciar ao mandato. Ah, não vou ser mais governador, não dei conta do Rio de Janeiro. Não é isso. Assim, seria o ideal, vamos combinar. Seria o perfeito para o cidadão do Rio de Janeiro que esse camarada simplesmente pegasse o boné dele, ó, se mandasse. Mas isso não vai acontecer, óbvio, né? Mas ele pode jogar a toalha na segurança pública para que o governo federal haja. Porque o Cláudio Castro, ele defendeu hoje que tem que ter integração entre o governo federal e o governo estadual. Hoje ele defendeu isso. Você vai ver que nem sempre ele defendeu isso. E outra matéria aqui, mais comum entre mulheres, home office é a realidade para 14,7 milhões de brasileiros, indica o BGE. Sabe o que é isso, né? Mudança, tecnologia, meu amigo, minha amiga, tecnologia. Antigamente, muitas pessoas ficavam ou estão desempregadas, não tinham opção de trabalho, né? Muitas mulheres que cuidam de filho, que muitas vezes não tem creche, não tem onde deixar ou não querem deixar, né, também não tinham opção de ter uma renda. E aí a pandemia, se tem uma coisa que ficou da pandemia e que é um benefício para a sociedade, foi a gente aprender a trabalhar em home office. A gente foi obrigado durante a pandemia e agora a gente sabe trabalhar em home office e 15 milhões, quase 15 milhões de brasileiros trabalham em home office, em diversas atividades, ó, da área de marketing, da área de gestão de dados, da área de gestão de tráfego pago, que é publicidade na internet, editor de vídeo, vendedores dos mais variados produtos que você puder imaginar, gente que está ganhando a vida, trabalhando dentro de casa, com flexibilidade de horário, né? Não tem escala 6x1, não tem o chefe no cangote ali o tempo inteiro, nada disso. A Cláudia Oliveira, ela mandou essa mensagem para a gente. Ela era quando ela entrou, ela tinha emprego e ela foi ali com um pé em cada canoa, porque ela tinha medo de largar a mão do emprego e dar tudo errado, né? Só que deu certo demais. E o trabalho que ela faz hoje, home office, paga em dólar, meu amigo, minha amiga. Ó, 3.134 dólares ela está faturando. Isso dá 16 mil reais por mês. Ela já até abriu mão do emprego, já não está mais no emprego, está só trabalhando no home office com muito mais tranquilidade. Se você quer saber como aprender essas oportunidades, que oportunidades são essas? Onde elas estão? O que eu preciso saber para participar delas? É exatamente isso que você vai entender na Escola de Negócios Digitais. Clica nesse link que aparece aqui na descrição do vídeo, logo aqui abaixo, ó. É o primeiro link aqui de cima, né? Embaixo do vídeo. E você vai ser direcionado para uma conversa com o Clayson no WhatsApp. E o Clayson vai te liberar um treinamento de 3 aulas gratuitos. Você vai entender a dinâmica da coisa e vai ver se é para você. Porque, assim, obviamente, pode não ser para você, né? Agora, é para mais de 100 mil pessoas, que é o número de pessoas que já passaram pela Escola de Negócios Digitais.
100 mil pessoas. Gente que está lá por quê? Porque quer aprender a trabalhar em alguma atividade home office e tem inúmeras lá que você pode aprender. Então isso pode mudar a sua vida, tá bom?